A fé não é uma crença qualquer, não é? Nós, às vezes, temos crenças, né? Existem muitas pessoas que têm, que acreditam, se eu botar aquele vaso ali, se eu botar sei lá, essa flor, ou esse patuá que seja, e vai me ajudar, vai me amparar, vai me proteger. E isso chama-se crença, não é fé, né? Então, nós temos muitas e muitas crenças. Nós somos muitos, eu não posso falar em tal palavra, eu não posso dizer tal coisa, ou pelo contrário, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque é justamente isso é que me dá o amparo que eu preciso. Isso não é fé, isso é crença que nós temos, né? Nós temos muita crença que nós, às vezes, achamos que é fé, quando na verdade não é. A mesma coisa é a esperança, né? Nós depositamos a nossa esperança. Eu tenho fé, tenho esperança e tenho fé que eu vou conseguir o emprego. Eu vou conseguir o emprego e, infelizmente, às vezes não consegue, e aquilo rui como um castelinho de cartas, porque a nossa fé não é bem isso. A nossa fé precisa ser trabalhada, precisa ser muito bem reajustada, precisa ser uma fé muito sólida, muito consistente, o que não é fácil. Às vezes a gente pode pensar que seja fácil, mas não é fácil. Então, nós temos com muito mais facilidade essas crenças nas coisas que nós vamos conseguir isso, que nós vamos conseguir aquilo, que nós vamos, que fulano vai me ajudar, que ciclano vai me fazer, mas isso não é a verdadeira fé. A verdadeira fé é a certeza, a certeza, a confiança de que nós temos em determinada pessoa, principalmente quando nós falamos em fé, pode ser pessoas também, mas geralmente nós falamos naquele maior, né? Fé no Pai, fé em Jesus, fé naqueles espíritos que nos ajudam e que com certeza estão prontos. Isso é uma fé em construção constante, porque é uma construção constante. Nós nos entregamos nas mãos, às vezes, daqueles que nós amamos e que nós temos fé, e, e geralmente, às vezes, aqueles que nós nem amamos muito, mas pelo seu trabalho, pela sua constância, por aquilo que ele mostra fazer, nós confiamos plenamente. Uma coisa que nós confiamos plenamente é quando a gente entra no avião. Se a gente não tiver fé no piloto, a gente vai fazer como? Que vai acontecer conosco? Eu não tenho fé nesse piloto, então é melhor descer e nem ir, né? E nessas alturas, é melhor você nem ir. Então, tem certas coisas que nós realmente temos. Eu tenho fé inabalável naquele médico. Então, você se entrega para aquele médico, você tem certeza de que ele vai te ajudar, que ele vai fazer o melhor para você, que ele vai ser uma pessoa que ou vai lhe operar, ou vai lhe tratar, ou vai fazer alguma coisa que realmente será muito eficaz para você. Então, quando você confia em determinadas pessoas, quando você tem fé naquelas coisas e naquelas pessoas, obviamente as respostas virão. Mas se a fé não é muito sólida, ela rui, como eu disse ainda há pouco, como num castelo de cartas. E nós vivemos tempos tão difíceis. E ao longo de todo esse tempo nós estamos passando, eu acredito que as coisas estão difíceis desde a época da pandemia, onde nós estamos sempre tendo momentos de dificuldade, momentos de sofrimento, momentos enfim, de incertezas grandes e que precisam desse amparo que nós só vamos ter nos entregando ao amparo divino. Mas será que nós temos essa fé consolidada? Existem passagens na Bíblia em que nós vemos o quanto é linda a fé de determinadas pessoas e quantas outras passagens são oscilantes, né? Por exemplo, no dia que Jesus estava no barco com os apóstolos e a tempestade chegou, e era uma tempestade muito forte, Jesus dormindo calmamente, tranquilamente.
e os apóstolos desesperados, apavorados, com medo da tempestade, até que ele não aguentando mais, eles muito assustados, acordaram Jesus e disse, Mestre, mestre, a tempestade está muito grande. E ele então disse a Pedro que se jogasse na água, e Pedro, muito assustado, muito se jogou na água, apavorado. E ele disse: É, Pedro, você é um homem de pouca fé, e realmente vai precisar de muita ajuda para que você possa se refazer. Homens de pouca fé, porque não acreditam que vai passar. Ele simplesmente levantou a mão e a tempestade parou. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê na própria Bíblia também, numa passagem de Mateus, uma coisa linda, que foi uma mulher que sofreu de hemorragia constante, hemorragias sérias, há 12 anos, e que ela, mesmo doente, mesmo passando mal, mesmo com esse problema sério de saúde, ela soube que Jesus estava na cidade. Ela saiu e foi à procura dele. Não conseguiu chegar perto dele, não tinha como. Mas ela se esforçou, se esforçou, se esforçou e tocou na fibra da túnica dele, na bainha da túnica dele. E ele simplesmente olhou e perguntou: Alguém me tocou? E os apóstolos disseram: Foi aquela senhora ali que ele tocou. E ele olhou para ela e disse: Você, a sua fé, a sua fé lhe salvou. E ela não queria nem que ele olhasse para ela, nem que ele fizesse alguma coisa ostensivamente para que ela pudesse receber a graça da saúde, a graça de ficar boa, mas apenas tocar. Ela queria tocar nele e bastava isso para que ela tivesse a certeza absoluta de que ela conseguiria essa graça. Da mesma forma, nós vamos encontrar o caso de Cornélios, aquele centurião romano, que tinha um servo que ele amava muito e o servo muito mal, à morte, e ele foi procurar Jesus e disse a Jesus: O Senhor salva o meu servo, por favor. E ele disse: Vamos até lá. Ele disse: Não, não precisa ir. Uma palavra tua vai salvá-lo. Uma palavra tua vai conseguir a salvação e a saúde dele. E realmente, isso é fé, gente. Isso é fé. Isso são momentos em que a gente tem que realmente olhar, né? E ver o quanto é importante nós educarmos, nós desenvolvermos a nossa fé. Porque, mas as pessoas, algumas já nascem com fé. Não, nascem com fé, sim. Que a fé é uma conquista do espírito. Então, se ela já nasce com fé, é porque ela vem lá de trás, nas experiências lá de trás, nas reencarnações passadas, ela foi conquistando aquela fé até que chegue neste momento, né, em que ela demonstra que tem fé, mas é algo que já vem há muito tempo, ela vem cultivando ao longo de várias e várias encarnações. É a construção, né? Ela veio construindo aquela fé toda. Então, essa relação que nós criamos com o mais alto, a relação que nós criamos com aquele que nos ampara e que nos protege, é que vai consolidando aquilo que nós precisamos consolidar para a fé. Então, ao longo da história, ao longo, principalmente da Bíblia, né, está muito clara que tem casos interessantes, maravilhosos. De Luca, que é aquele juiz de São Paulo, José Carlos de Luca, ele tem um livro muito interessante e que eu já fiz até algumas palestras sobre ele, e justamente um dos livros dele diz exatamente: Alguém me tocou. Se naquele momento em que aquela senhora doente tocou Jesus, ele sentiu o tamanho da fé daquela senhora. Então ele diz assim num pedaço do livro: Eu me pergunto, por que aquela mulher, com um gesto tão simples, alcançou cura tão prodigiosa? Tenho certeza de que não foi mero gesto exterior de tocar as vestes de Jesus que possibilitou a sua cura.
O mestre não diz a ela: você foi curada porque você me tocou. Não. Você foi curada porque a sua fé te salvou. A tua fé te curou. Então, foi justamente essa confiança, essa certeza de que se ela fizesse alguma coisa, que de alguma forma ela tivesse esse contato com o mestre, ela tinha tanta confiança, tanta certeza de que essa fé iria salvar. Então, é justamente esse desenvolver do nosso aprendizado é que nós precisamos ver. E, infelizmente, nós não aprendemos como devemos, né? Aprender com essa mulher tocar Jesus com fé, buscar Jesus com fé, é ligar-se diretamente a Ele, acreditar que Ele pode fazer alguma coisa por nós. Porque se não for assim, nós vivemos esses tempos tão difíceis que nós dificilmente teremos condições de ultrapassar esses processos complicados que nós vivemos. É muito difícil. E aí eu pergunto a vocês, como vai a nossa fé? Gente, a nossa fé é muito oscilante. Nós ainda somos espíritos que, infelizmente, não temos aquela fé consolidada. As coisas estão bem, nós temos fé. As coisas não estão bem, nós não temos fé. Nós temos fé com crianças mimadas, nós temos fé até que a coisa saia do jeito que nós queremos, do jeito que nós achamos que é o melhor para nós, que é o melhor para o mundo, que é o melhor para cá, que é o melhor para o Brasil, que é melhor para todo lugar. No momento em que nós não temos as respostas que nós achamos que é o certo, nós, infelizmente, uma das primeiras perguntas que nós fazemos é: onde está Deus? Deus esqueceu de nós. Deus se esqueceu de mim. Eu não tenho mais em quem confiar. E é justamente nós vamos saber se estamos consolidando a nossa fé, se ela não é vacilante, como infelizmente muitos são, é quando nós dizemos assim: Senhor, não está como nós queremos. As coisas não estão como nós queremos. As coisas não saíram como nós queremos. Mas o Senhor sabe o que faz. Com certeza é um aprendizado para cada um de nós. Às vezes, um aprendizado duro, sofrido, onde nós vamos passar por momentos de grandes problemas. Esse mundo que nós estamos agora atravessando de transição é um exemplo disso. Nós estamos vendo tantos absurdos, nós estamos vendo tantas coisas fora completamente daquilo que nós podemos acreditar que possa ser alguém de alma, de algum sentimento, e você vê que nós estamos ainda na idade. Eu estava Eu quase não vejo assim muito jornal, não gosto muito de ver, porque as notícias são tão assustadoras que a gente às vezes prefere não ver para não desequilibrar muito, mas vivemos no mundo e precisamos estar em contato. Então, agora à tarde, eu lendo rapidamente as notícias, eu vi como uma senhora numa praia em São Paulo se desentendeu e achou que moradora de rua vivendo com moradores de rua, soube que um certo homem parece que era estuprador. Parece que era estuprador. Ela não teve dúvida. Matou esse estuprador, que ela achava que era estuprador, abriu o seu peito, tirou o seu coração, cortou o seu pênis, assou o coração, assou o pênis e comeu. Um gesto de antropofagia, com certeza, um antropófago. Nós estamos no mundo ainda dessa forma? Será que nós ainda estamos passando por momentos primitivos? Será que é exatamente isso que nós estamos encontrando? E estamos encontrando, gente.
Da mesma forma que nós estamos encontrando espíritos de alto teor, de alta envergadura espiritual, nós estamos olhando para espíritos extremamente imaturos, primitivos, que fazem coisas absurdas, que o mal ainda impera, que não tem qualquer sentimento, que não tem qualquer empatia com o próximo. E nós estamos presenciando isso todos os dias. Então, se nós não começarmos a dizer, Senhor, eu confio em Ti, eu tenho certeza de que Tu estás comigo. E se isso está acontecendo, é porque nós precisamos aprender. Que aprendizado doloroso, que aprendizado difícil, que muitas e muitas vezes nos dói no fundo da nossa alma. Mas nós precisamos. E é muito difícil nós, de repente, fazermos uma coisa dessa quando nós vemos uma injustiça, quando nós encontramos uma maldade dessas, como nós vimos, maldades com crianças, maldades com pessoas de idade, e nós vimos isso todo santo dia. Todo santo dia nós estamos vendo isso. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente, de repente, encontra um espírito que vem, que chega e que traz lições maravilhosas, que às vezes até nos prova claramente que a reencarnação existe, que a reencarnação também é um outro motivo de fé. No momento em que as coisas estão boas, no momento em que as coisas estão melhores, você acredita em reencarnação? Claro, claro que eu acredito. No momento em que você encontra uma pessoa difícil pelo caminho, seja um marido, seja uma mãe, seja um pai, seja um filho, seja um Olha, cunhado, seja um... de vez em quando olha para aqui. Ah, eu não escolhi isso, não. Dá Não, para ver eu não que digo, imagina, eu não sou louca de escolher isso. Né? Que reencarnação, que nada. Isso não existe, isso aí é bobagem. Eu jamais escolheria uma situação tão difícil como essa. Lá vamos nós caindo novamente nessa mesma armadilha da fé oscilante, dessa mesma coisa que não nos dá a solidez necessária para que a gente fala, não. Gente, se eu estou com ele no caminho, se eu estou com ela no caminho, é porque eu preciso aprender com ela e ela comigo. E nós vamos seguir em frente. Alguém tem essa disposição? Alguém pode, em sã consciência, abrir o seu peito e dizer: não, eu vou seguir em frente, porque é exatamente isso que nós precisamos para poder aprender e crescer. Vamos fazer o examezinho de consciência rapidinho e pensar? Quem faz isso? No momento em que a gente está passando por um momento extremamente difícil, onde nós, por exemplo, nós temos um, sei lá, um marido difícil demais, complicado demais. E digo, meu Deus, mas como é que eu fui fazer uma coisa dessas? Ah, minha filha, isso é que reencarnação? Eu não sou nem maluca de escolher uma coisa dessa. Imagina se eu ia escolher um estrupício desse para casar. Jamais eu faria. Mas fez, fez. Naquele momento, como dizia um amigo nosso que fazia umas palestras lindas lá no Aliança, ele dizia que a gente às vezes olhava aqueles olhos negros maravilhosos, e dizia, meu Deus, pareciam duas jabuticabas maravilhosas, um pé maravilhoso de jabuticaba. Quando, de repente, as coisas começavam a ficar difíceis, parecia dois galhos caindo do guandu, todo sujo, todo feio. E é assim que a gente faz, é assim que a gente pensa. Porque as coisas, a gente tem muita fé, a gente tem muita confiança, vamos dizer assim, enquanto as coisas estão bem. Quando as coisas estão difíceis, nós vamos perdendo essa confiança. Não é que a gente vá se entregar diretamente às coisas difíceis e dizer, bom, se é a vontade de Deus, assim será e assim ficará. Não. Isso é acomodação. Isso é algo que nós, infelizmente, às vezes fazemos por comodismo. E não é assim que nós queremos. Nós precisamos, sim, às vezes, ter aquela pessoa do nosso lado difícil e tentar fazer com que ela possa melhorar, com que nós possamos aprender com ela alguma coisa, até aprender a dizer: jamais farei uma coisa dessa. Jamais. Quantas e quantas vezes você passa por alguém, olha para alguém, vê uma atitude de alguém totalmente
descontrolada e disse, Senhor, eu jamais faria uma coisa dessa, jamais. Isso para mim é uma coisa que eu jamais faria. Por quê? Porque você já passou daquela lição. E aquilo lhe choca, e aquilo fala profundamente aos sentimentos mais nobres que você já conquistou. Então, aquilo diz, eu jamais faria. Ou então você, ao invés de dizer isso, você fica com raiva. Como é que uma pessoa pode chegar a ter esse tipo de atitude, a fazer isso? Isso é o fim do mundo. Isso ninguém acredita. Isso é o fim. É triste, gente. Às vezes a gente vê pessoas fazendo coisas tão erradas, e que a gente deveria dizer, meu Deus tenha piedade dela. Deus tenha piedade dela, porque infelizmente a vida vai andar e ela terá que acertar com a vida, vai ter que acertar com a lei de Deus as coisas que ela faz. Nós não podemos esquecer que quando nós passamos por momentos difíceis, infelizmente nós às vezes não estamos sofrendo nós. Não. O que a pessoa está fazendo é desequilibrando a lei de Deus. Nós somos apenas instrumentos que, infelizmente, às vezes nós somos escolhidos para poder aquela pessoa ter aquele tipo de reação, aquele tipo de comportamento. Mas ele vai ter que acertar com a lei. Nós não podemos desequilibrar a lei. Nós sabemos que Deus nos botou no mundo de uma forma muito equilibrada, para que nós o quê? Nos amássemos, nos respeitássemos, ajudássemos uns aos outros, sermos fraternos, caridosos, amorosos, amigos. Essa é a nossa principal função no mundo. No momento em que nós deixamos isso de lado, no momento em que nós agredimos o nosso irmão, no momento em que nós fazemos muito mal ao nosso irmão, ele é um instrumento que eu estou escolhendo para desequilibrar uma lei criada por Deus. É por isso que às vezes as pessoas não acreditam em reencarnação, justamente por isso. Porque elas acham que a reencarnação é assim. Eu fiz mal para o Zé e o Zé tem que fazer mal para mim. Se ele der um tiro em mim, eu tenho que dar outro nele. Não, gente, não. Eu, infelizmente, se atacar de alguma forma o Zé Antônio, eu estou escolhendo o Zé Antônio para desequilibrar a lei de Deus. Necessariamente, se o Zé Antônio já estiver num patamar mais evoluído, ele não vai se voltar contra mim, porque ele não é mais assim. Mas eu vou encontrar alguém que, infelizmente, faça um trabalho desses, para que eu sinta na pele aquilo que eu, infelizmente, fiz para o Zé Antônio. Então, essas coisas é que a gente, às vezes, não entende muito bem e que as pessoas não aceitam a reencarnação de uma forma mais tranquila e mais desabrida. Agora, sem o sentimento da fé, nós realmente ficamos no desamparo. É muito triste nós, de repente, nos vermos diante de tanta dor e tanto sofrimento e dizer, meu Deus, mas ninguém vê isso? Será que ninguém sabe disso? Será que ninguém vai fazer nada por isso? Será que ninguém vai nos ajudar? Então, nós começamos a botar a nossa fé aqui e acolá, é aquela nossa confiança, entre aspas, que não é uma fé maior, achando que os outros, às vezes, têm que resolver coisas que nós precisamos resolver. Que nós é que precisamos ter a coragem de dizer, não, nós precisamos Não, agir dentro não, desse processo não pode. fraterno, desse processo mais tranquilo. E nós, infelizmente, às vezes não fazemos. Portanto, é necessário que a gente pense muito. Tem nada mais triste, mais desesperador, que nós nos sentirmos desamparados. E eu tenho ouvido muito isso durante esses tempos todos, mas você tem certeza que Jesus é o governador da terra? Você tem certeza disso? Você acha que é ele mesmo, ou ele já está em outro lugar, ou ele já deixou de ser o governador? Gente, ele é o governador da terra, sim. Só que nós precisamos entender que esse processo de transição que nós estamos passando, saindo de um processo de expiações e provas para poder chegar à regeneração, saindo, né, desse
dessa experiência dura que é um planeta de expiações e provas, nós temos que, de repente, entender, compreender e saber que são provas que nós estamos passando, provas mesmo, prova como se fosse uma prova de vestibular, uma prova de colégio, para saber se nós temos condições de ultrapassar esse processo e chegarmos à regeneração. Isso é uma coisa que nós precisamos estar atentos. E isso é difícil, isso não é fácil. Que as coisas, às vezes, que nós vemos, as coisas que às vezes nos deparamos, são coisas tão absurdas que não é possível. Alguma coisa está errada, alguma coisa não está certa, tá? É justamente aí que nós vamos consolidando a fé. É justamente aí que nós vamos entender que nós temos que ter esse tipo de expediente, não é castigo. Nós não somos castigados. Deus não vai nos castigar. Deus é misericordioso, justo e bom. Ele não está aqui para nos castigar, não. Nós precisamos aprender. E a gente pode ver isso muito bem quando a gente quer muito uma coisa. Senhor, eu quero isso, o Senhor vai me ajudar. Eu confio nos Espíritos, eu confio em Maria de Nazaré, eu confio, eu tenho certeza que eu vou conseguir. E não consegue. Mas lá na frente, alguns anos depois, você vai dizer, graças a Deus, eu não consegui. Seria um desastre para mim. Seria péssimo para mim. Eu seria uma pessoa muito desequilibrada, faria muito mal à minha condição de espíritos imortais. Que nós precisamos entender isso. Vocês não têm pena, às vezes, de ver essas pessoas, por exemplo, que se locupletam e que querem roubar para gente. Eles não vão levar nada, eles sabem disso. Alguém já viu levar no caixão, alguém levar dinheiro, ou joia, ou bens que seja? Não, mas eles não param. Eles acreditam em alguma coisa? Talvez não. Porque se eles tivessem a mínima noção de que nós aqui chegamos sem nada e voltamos para lá apenas com as aquisições espirituais e emocionais que nós temos, eles talvez parassem um pouco, eles talvez pensassem um pouco melhor. Então, nós é que precisamos ir pensando na nossa fé, robustecendo a nossa fé, ela nos acalenta, gente. Ela nos dá uma tranquilidade muito grande. Senhor, está tudo no lugar. Me ajuda a jamais duvidar que as coisas estão exatamente no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Volto a dizer a vocês, não é fácil. O momento em que nós atravessamos é um momento de grande dificuldade. O mundo atravessa. O mundo, não somos só nós brasileiros ou só nós aqui do Rio de Janeiro. O mundo atravessa. Mas nós precisamos entender que é exatamente isso que nós precisamos, para que a gente possa entender, aprender de alguma forma. Não é na revolta, não é no ódio, não é na mágoa, não é nesse sofrimento que nós vamos encontrar qualquer tipo de lenitivo. Pelo contrário, nós vamos aumentar ainda mais os nossos desequilíbrios emocionais, nós vamos aumentar ainda mais os nossos processos também de desequilíbrios físicos, exatamente por alimentarmos. Você vê isso todos os dias. Hoje os médicos falam muito nisso, a importância da oração, a importância da fé, a importância dos bons pensamentos, a importância dos bons sentimentos, exatamente para que a gente possa ter um pouco mais de saúde física, mental, espiritual e emocional. E é isso que nós precisamos buscar. É exatamente isso que nós precisamos estar atentos para que a gente jamais perca. É fácil? De jeito nenhum. No momento em que você está na tormenta, é difícil você achar que as coisas estão fáceis. Mas é neste momento de tormenta que nós podemos testar aquilo que temos dentro do coração. Não é na hora que está tudo bem,
Não é na hora que as coisas estão correndo a maravilhas que a gente vai saber a quantas andam. Não só a nossa fé, a nossa forma de ser, o que nós temos, quais são os nossos sentimentos, aquilo que movimenta os nossos sentimentos. Não é, absolutamente não é. É na hora da tormenta é que nós temos que procurar um abrigo seguro. E é justamente esse abrigo seguro, é a fé. Então, eu acho que não é à toa que Frei José nos deixou esse pedido para que esse ano a gente possa desenvolver a fé, que é algo que nós precisamos muito, muito. E não há, na hora em que a gente está triste ou chateada ou aborrecida ou achando um absurdo as coisas acontecerem, que nós vamos encontrar a fé. Não é nessa hora. É na hora da serenidade, é na hora da tranquilidade. E que nós temos é que pedir muito, Senhor, que eu jamais deixe não é só de ter fé, é de não minimizar a minha fé, é de não deixar que ela vá aos poucos se deteriorando. E agora nós vamos, todo mundo já pegou a água de vocês?